Tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos aprender um pouquinho sobre o expressionismo e a vanguarda. Expressionismo, a expressão da dor humana. Então, com o expressionismo, ela requer o quê? A expressão da dor humana. Na França e na Alemanha, no início do século XX, surge um grupo de pintores chamado expressionistas na Alemanha e fauvistas na França. Então, na Alemanha, na França e na Alemanha, no século XX, surge um grupo de pintores, os expressionistas na Alemanha e os fauvistas na França. O objetivo era expor a subjetividade do mundo interior do artista, e isto implicava no distanciamento da beleza, seja pela caricatura, resultado da distorção da imagem, seja pela expressão do sofrimento humano, como pobreza, violência, paixão, visão da morte e outros sofrimentos humanos. Então, o objetivo era expor a subjetividade do mundo, interior, o artista, e isso implicava no distanciamento da beleza, ou seja, através da caricatura, que faz o quê? A distorção da imagem e a expressão do sofrimento humano, como a pobreza, a violência, a paixão e a visão da morte e outros sofrimentos humanos. Principais características do expressionismo. O expressionismo foi um movimento muito diversificado, fundado em dois grupos, a Ponte de 1905 e o Cavaleiro Azul de 1911, que reuniram majoritariamente artistas alemães. Em uma segunda fase, monta-se o grupo Nova Objetividade, já de caráter intencional, embora não houvesse um manifesto ou uma declaração programática dos objetivos e procedimentos da arte expressionista. Podem ser apontados como principais as seguintes características. Então, o expressionismo, ele é um movimento muito diversificado, que ele foi fundado por dois grupos, a Ponte de 1905 e o Cavaleiro Azul de 1911, e com isso reuniu majoritariamente artistas alemães. E na segunda fase monta-se o grupo A Nova Objetividade, já de caráter internacional, embora não houvesse nenhum manifesto ou alguma declaração programática dos objetivos e o procedimento da arte expressionista. Podem ser apontadas como principais as características que vocês vão estar conhecendo agora. O entendimento do que a experiência da realidade é subjetiva, a não representação mimética da realidade, a valorização da gravura e da arte primitiva, a deformação das formas e o uso das cores vibrantes para ressaltar o sentimento, a interioridade, a poética do jeito a representação do que é dito como indispensável e a preferência por temas sombrios e mórbidos. Então, essas aqui, galerinha, são as principais, características, que é o entendimento da experiência com a realidade, a não representação, mimética da realidade, a valorização da gravura a partir da pintura, a deformação das formas e o uso das cores vibrantes para ressaltar o sentimento, a poética do feio, a representação do que é dito como indesejável e a preferência por temas sombrios e mórbidos. O expressionismo surge em 1910 na Alemanha, como um modo de contradizer a maneira da arte impressionista, expressar a realidade, a qual valorizava a pintura, com os traços
e efeitos de luz do sol sobre a imagem e a valorização das cores obtidas através da exposição solar. Então, ele surge em 1910 na Alemanha, foi com um modo de contradizer a maneira da arte impressionista de expressar a realidade, o qual valorizava a pintura com os traços e efeitos da luz do sol sobre a imagem e a valorização das cores obtidas obtidas através da exposição solar. O movimento expressionista exerceu influência sobre várias formas de manifestação artística. No entanto, a sua relação com a pintura é a mais marcante e original, até pela sua oposição ao impressionismo. Então, esse movimento ele exerceu uma grande influência, né, sobre várias formas de manifestação artística, e a sua relação com o pintar é mais marcante e original, até pela sua oposição ao impressionismo. Vanguarda. As vanguardas europeias, as diversas tendências artísticas que floresceram no continente europeu no início do século XX e que acabaram por influenciar todo o mundo ocidental, em busca de uma mesma resignificação do que era considerado arte. Os artistas das vanguardas romperam com todas as tradições anteriores. Então, essas vanguardas europeias, elas têm diversas tendências artísticas que se expandiu, né, no continente europeu no início do século XX e que com isso acabou influenciando, né, por todo o mundo ocidental. Em busca de uma resignificação do que era considerado arte, os artistas das vanguardas romperam com todas essas tradições anteriores. Ou seja, então eles, né, não quiseram mais saber das tradições anteriores. Fazendo diversas experimentações com os materiais e técnicas diversos, consolidando o caminho para o surgimento da chamada arte moderna. São elas o futurismo, surrealismo, cubismo, expressionismo e o dadaísmo. Então, essas aqui era o quê? Era diversas, né, experimentações com diversas técnicas e passou por um longo caminho, né, até ser chamada de arte moderna. Então eles passaram pelo futurismo, surrealismo, o cubismo, o expressionismo e o dadaísmo. Vanguarda é o nome dado às tropas militares que vão à frente de um exército, aquelas que são os primeiros, por isso a palavra metaforicamente também significa pioneirismo, justamente o que esses artistas representavam. Então, essas vanguardas, esse nome era dado às tropas de militares. Por quê? Porque essas tropas militares, elas seguiam, né, à frente de tudo, à frente do exército. Então, eles são os primeiros. E com isso, né, ficou metaforicamente conhecido como os pioneirismo, porque sempre estavam à frente de tudo. As vanguardas europeias foram tendências artísticas que tornaram a cena na Europa no início do século XX. Foram movimentos de ruptura com a arte tradicional e a proposta para libertar a arte e a cultura das amarras e parâmetros estabelecidos até então.
Então, olha só, galerinha, a vanguarda europeia, ela é uma tendência dos artistas, né, que tomaram a cena na Europa no século XX e eles foram um movimento de ruptura com a arte de ruptura com a arte tradicional e a proposta deles era libertar a arte e a cultura das amarras de parâmetros estabelecidos até então. Resultaram dos avanços e mudanças promovidos pela massiva industrialização e urbanização da Europa. A aceleração, a eletricidade, a máquina, tudo modificava o modo de viver da humanidade e exigia, portanto, uma nova maneira de fazer arte. Então, galera, com isso, com esses avanços e mudança, ele foi promovido, né, a massiva, a industrialização e a urbanização, porque com isso a Europa cresceu muito, né? Teve muito crescimento na cidade, teve a chegada da eletricidade, a máquina. Então, com toda essa tecnologia, ele viu tudo de um jeito diferente. O modo de viver exigia uma maneira diferente para fazer arte. É a mesma coisa de nós hoje em dia. A nossa arte de hoje em dia, ela não se compara com essa arte aqui, porque os nossos tempos são outros. A nossa realidade é outra, né? Nós seres humanos somos outros, né? Então, a arte, ela passa, né? Ela vai crescendo, ela vai evoluindo e com isso ela vai se mostrando a nova maneira de fazer arte. Vanguarda é um termo usado para expressar o pioneirismo, né? Como eu já falei para vocês. É um termo para expressar o pioneirismo, porque sempre era o primeiro, tudo que está à frente, o que é novo. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Revolução Industrial, houve uma série de transformações no âmbito econômico, social e político. Os movimentos de vanguarda emergiram na Europa nas 2 primeiras décadas do século XX e provocaram a ruptura com a tradição cultural no século XIX. Então, depois da Primeira Guerra Mundial e a Revolução Industrial, eles passaram por sérias transformações no âmbito econômico, social e político. Então, teve várias mudanças aí nesse período. E o movimento de vanguarda emergiram na Europa, ou seja, ele cresceu bastante na Europa nas 2 primeiras décadas do século XX e provocou o quê? Ele provocou a ruptura não, galerinha, desculpa, a ruptura com a tradição cultural do século XIX. Então, galerinha, com isso aí vocês conheceram um pouquinho sobre a vanguarda. E vai dar suporte para vocês estarem respondendo as próximas questões da apostila. E qualquer dúvida estou à disposição, é só me chamar. E até a próxima aula.